Fala galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu quero responder uma pergunta e imagino que é uma dúvida de muitas pessoas a respeito de fundos, tá? Por quê? Porque fundos de ações, fundos de investimento, não importa, eles têm uma fama muito grande no mercado e muita gente que entra para o mercado de investimentos tem essa impressão. Nosso fundo tal rendeu tanto, vou colocar nesse fundo. Nosso fundo tal é assim, assim, assado. Putz, fulano ganhou dinheiro com esse fundo. E eu vou falar um pouco a minha opinião a respeito de fundos e por que que eu particularmente não gosto e não invisto, apesar de, já deixo claro, reconheço alguns como sendo bom. Agora especificamente só me vem um na cabeça, na verdade, mas entendo que tem bons fundos, entendo que tem bons gestores, mas não colocaria meu dinheiro em fundo e vou explicar alguns motivos dessa decisão, certo? Primeiro motivo, tá? Geralmente, o fundo que todo mundo fala bem, considerando o cenário brasileiro, o perfil de pessoas que investem no Brasil, que não, mesmo quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro, o brasileiro no geral não entende nada de investimento. Beleza, acho que a gente pode concordar nisso porque é só você conversar com qualquer pessoa no seu círculo social, você vai ver que as pessoas não fazem ideia do que. Parece que você está falando grego quando você fala alguma coisa a respeito de investimento. Tá. Então, qual é a principal função ou a principal vontade de uma empresa, que no caso um fundo é gerido por um banco, ou alguma empresa, ou alguma coisa que for, que presta um serviço de administrar aquele dinheiro para um cliente, certo? Essa empresa, para o cliente continuar deixando o dinheiro dele lá, ela precisa que o cliente esteja satisfeito com o que é, com o serviço dela, com o que ela está fazendo, certo? E o que que ela está fazendo? Ela está administrando o dinheiro, tá bom? E como você deixa esse cliente feliz? Se você falar para ele que o dinheiro dele caiu 30% hoje, mas que no longo prazo ele vai ganhar, ou a probabilidade dele ganhar é muito mais alta, ele não quer saber. Tem cliente que não aguenta o tranco de 30%, tem cliente que não aguenta o tranco de 5%, tem cliente que liga desesperado para gerente de banco, coisa assim, quando o dinheiro cai 1%. Então, o que que acontece? Quando você coloca o dinheiro num fundo, você tem que entender que o gestor que está lá nem sempre, é o que eu falei, eu conheço uma exceção apenas, devem existir outras, mas eu conheço uma só. Mas o gestor que está lá nem sempre vai fazer o que é o melhor para a construção de patrimônio no longo prazo. Ele vai fazer o que é melhor para o lucro do banco. E o que é melhor para o lucro do banco? Que os clientes fiquem lá sem reclamar, continuem colocando dinheirinho lá e o banco vai ganhando as taxas de administração, tá? Então, muitas vezes ele deixa de aproveitar oportunidades que teriam, entre aspas, um risco maior, não obrigatoriamente porque a ação caiu, ela é mais arriscada, tá? Mas vamos traduzir dessa forma para ficar mais fácil de explicar. Ele deixa de colocar em alguma ação que teria um risco maior e poderia gerar um retorno muito maior, porque os clientes reclamariam e resgatariam o dinheiro. Resgatando o dinheiro, todo mundo perde. Tanto os clientes perdem, quanto o banco, que perdeu o capital investido lá, certo? E perdeu taxa de administração, que é o que sustenta os fundos, tá? Então, o que que eles fazem? Eles colocam uma coisa mais garantida. Só que o mais garantido não é obrigatoriamente o melhor, por um motivo muito simples. Não existe almoço grátis. Se o mais garantido fosse o melhor, todo mundo colocaria lá. Todo mundo colocando lá, o preço daquilo sobe. O preço daquilo subindo, a rentabilidade fica menor proporcional ao preço que você pagou, certo? Então, muitos fundos, é assim que eles administram. O cara não toma a melhor decisão. Ele toma uma decisão política para não desagradar os cotistas daquele fundo. E, portanto, não é a opção mais rentável. Se você quiser rentabilidades acima da média, você vai ter que apanhar até você aprender a administrar o seu dinheiro. Ou colocar na mão de alguém que você confia muito. Pode ser um gestor de um fundo, pode ser uma pessoa que te recomende, pode ser quem for, mas a questão é a seguinte:
você não tem como ter rentabilidades muito acima da média dependendo de fundos, tá? Beleza, me alonguei, mas esse é o primeiro ponto. Tem um segundo fator que eu não invisto em fundos, e quando eu digo fundos, tá? Eu digo qualquer um, pode ser fundo multimercado, fundo de ações, fundo de renda fixa, não importa, qualquer fundo, tá? Por que que eu não gosto de fundos? Observação, eu coloco sim fundo de renda fixa, mas aí é só reserva de emergência, porque tem uma praticidade de sacar ali na hora na conta corrente do banco, tal, e coisas assim. Mas é só esse o intuito, tá? Voltando. Quando você coloca em fundos e você terceiriza esta habilidade ou essa skill, ou como você quiser chamar aí, de gerir dinheiro, você está deixando na mesa não só dinheiro, porque a pessoa não está fazendo de graça para você. Então, além de dinheiro, você está deixando conhecimento. E esse conhecimento, ele pode te ser útil em qualquer coisa que você faça. Quando você começa a analisar uma ação e você começa a pensar como se você fosse ser o dono daquele negócio de fato. Pô, será que vale a pena eu comprar? Porque o negócio é assim, vende para tal, dá tanto de lucro, a operação dos caras é assim, eles investem tanto em tecnologia, os funcionários custam tanto. Quando você começa a pensar desta forma, você se torna uma pessoa muito mais crítica. O seu senso crítico aumenta demais em relação a tudo, em relação às coisas que você compra, em relação aos lugares que você frequenta, em relação a um monte de coisa. Então, enquanto você vê pessoas que pagam horrores num celular muito caro, ou numa roupa muito cara, ou coisas assim, você começa a ficar crítico e falar, pô, peraí, será que a empresa... Você começa a pensar, aquela empresa não gastou tudo isso para fazer isso. Por que ela está me vendendo nesse preço? E uma das formas de ganhar dinheiro é gastando menos também. Não adianta negar, tá? Se você ganha 50 mil e gasta 50 mil, você, entre aspas, não ganhou nada. Você vive muito bem, mas não ganhou nada. Ou não acumulou nada, certo? Esse é um ponto. Eu acho que terceirizar esse conhecimento pode ser algo talvez necessário ou algo que pareça vantajoso no curto prazo, mas no longo prazo você se torna uma pessoa refém de um sistema que você não sabe encarar, você não sabe enxergar criticamente aquilo. Então você não consegue decidir as melhores coisas para comprar, você não consegue... Se um dia aparecer uma oportunidade, você deslancha na sua carreira e aparece uma oportunidade de você se tornar sócio daquela empresa que você está, uma empresa que te paga muito bem. Mas ela te pagar bem não significa que ela é uma empresa lucrativa. O seu salário não tem a ver com o lucro da empresa. Às vezes você pode ter uma função muito importante lá, mas a empresa pode dar prejuízo. É o tipo de pensamento crítico que vai te fazer falta no longo prazo em algum momento da sua vida. Pode ser que você decida largar seu emprego e decida comprar uma lanchonete. Estou chutando qualquer coisa, tá? Ou abrir uma lanchonete, ou montar uma academia, ou montar um e-commerce, o que você quiser fazer. As ações, elas são meio que um jogo que te preparam para coisas assim, porque você fica muito mais crítico em negócios que são bons e em negócios que não são bons. Tá? Você sempre vai ter razão? Não. Dificilmente, eu acho que não existe na história um investidor que nunca errou, mas é prática, como tudo. Eu me alonguei muito nesse vídeo, mas esses foram os dois fatores que eu considero os mais críticos do porquê que eu não coloco em fundo. O primeiro é que as decisões do gestor, nem na maioria das vezes, 99% dos casos, não são as melhores decisões para o seu dinheiro. E o segundo fator é que você deixa, além de dinheiro na mesa, você deixa conhecimento na mesa. E, na minha opinião, não sei como é que eu vou ser mais velho, com 50, 60, 70 anos, mas na minha opinião, esse conhecimento vai fazer falta no longo prazo. Beleza? Bom, é isso aí para esse vídeo. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com todo mundo, beleza? É isso aí, valeu, é nóis, tamo junto.